Morella e Ligeia. O que essas duas personagens femininas nos ensinam sobre a relação entre mulher e morte, mulher e sobrenatural na obra de Edgar Allan Poe? E aí, tudo fantástico com você? No último vídeo do canal Fantástico Cursos eu falei brevemente de 3 contos, Berenice, Ligeia e Morella, que são contos por meio dos quais o Edgar Allan Poe explorou a temática do vampirismo tão cara à literatura gótica europeia e como ele explorou isso no contexto americano, no contexto também de explorar os mistérios da mente humana. E naquele vídeo eu falei brevemente da Ligeia e da Morella, então eu trouxe aqui novamente para deter um pouco mais nesses contos, para falar como a partir de Ligeia e Morella a gente consegue ver muitos elementos que perpassam a obra do Edgar Allan Poe e também trazem elementos da vida desse escritor tão fascinante. No primeiro caso, no caso até da Morella, que é de 1835, o que a gente vai ter é um padrão do Poe que traz o quê? Traz um narrador que não é nomeado. Um narrador que a gente nunca sabe o nome e que, além do mais, é uma outra constante desse narrador, é que sempre é um personagem perturbado. Então, os narradores, os olhos que nos guiam nas narrativas do Poe, sempre é um bêbado, sempre é um viciado em ópio, sempre é um viciado em bebida, ou então é alguém que já está meio ensandecido de tanto sofrimento pela perda da mulher amada. Dificilmente é um personagem normal. No caso até do narrador da Queda da Casa de Usher, nós temos um agente da razão, nós temos um personagem racional, mas que gradativamente, à medida que a história avança, ele vai se contaminando pelo espaço da casa dos Ushers. Mas, no geral, é sempre alguém doido, alguém que já perdeu sua sanidade por diferentes motivos. No caso da Morella, o que a gente tem é a personagem título, uma mulher inteligentíssima, casada com o nosso narrador e que o narrador é fascinado por essa personagem. O que acontece? Isso é um padrão da vida do Edgar Allan Poe. Toda mulher da vida do Poe acabou morrendo. Então tem associação muito nítida entre mulher e morte, mulher e sobrenatural. Isso que acontece com a Morella. A Morella, inteligentíssima, vai definhando. Morella está grávida e ela está definhando. Chega num ponto que o próprio narrador deseja que a amada morra, de forma que ela alcance a paz eterna. E aí, no momento da morte, ela fala que está morrendo, mas está deixando ali um fruto dela, tal, e morre. A gente passa por uma outra dimensão do conto, em que o narrador vai observar é que a filha de Morella e dele, à medida que a menina vai crescendo, a menina guarda os traços exatos da mãe. Ela é a personificação pequena de Morella. Isso é algo que vem perturbando muito o narrador, a ponto dele nunca dar nome à própria filha. Quando chega no 10º aniversário da criança, ele decide quebrar essa maldição ou essa possível influência do mal sobre a criança, e no momento em que o padre vai batizar a criança, pergunta qual é o nome dela, e o pai fala Morella, e aí a criança responde: e aqui estou eu, voltei. E aí a criança morre. O narrador pega o corpo e resolve colocar no túmulo. Para a surpresa dele, quando ele vai verificar no túmulo da própria Morella, vai lá averiguar, o corpo da Morella não está mais lá. E aí o que aconteceu? Será que ela transmigrou a alma para o corpo da filha? Ou isso é delírio de uma mente alucinada, de uma mente que não tem mais do próprio domínio da razão? Essa questão da transmigração da alma, ou como era chamado, a mentempsicose, não era um tema totalmente estranho na obra do Edgar Allan Poe. Em outro conto ele também explorou isso, e isso deixa a possibilidade aberta sobre a presença ou não do sobrenatural. E fala muito também da construção do elemento sobrenatural na própria obra do Edgar Allan Poe, algo que eu vou me deter mais detalhadamente quando a gente estiver falando do O Corvo. Já no caso da Ligeia, que é um conto de 1838, a gente está diante de outro elemento do padrão do Poe, que a gente já viu em Morella. Então a Ligeia é uma mulher lindíssima, uma mulher que o narrador, também sem nome,
Ou seja, tem uma estreita conexão aí, um elemento autobiográfico aí do Poe. A Ligeia, a gente vai ver que é uma mulher misteriosa, que o narrador conheceu, o narrador presume que ela tenha vindo de alguma região da Alemanha, próximo do rio Reno, ou seja, tem todo um mistério ao redor da Ligeia. Ligeia que é uma mulher de cabelos negros, olhos negros também, o que aumenta ainda mais esse elemento de mistério ao redor dela. Uma mulher inteligentíssima, por quem também o narrador tem uma devoção quase infantil. O que acontece? Isso é, mais uma vez, a Ligeia fica doente, vai decaindo cada vez mais e chega um ponto de que ela vem a falecer. Com o falecimento dela, vem o sofrimento do marido. Foi sofrimento esse que acaba sendo amenizado quando ele se casa novamente, dessa vez com a também bela Lady Rowena. E a Rowena, ao contrário da Ligeia, tem olhos azuis, tem uma beleza mais simples, uma beleza mais iluminada. E o que a gente vai ver é o quê? É que também a Rowena acaba eventualmente ficando doente, vai definhando, isso vai trazendo mais sofrimento para o narrador. E o que acaba que a Rowena também morre, e no momento em que ele está fazendo vigília do corpo da sua segunda esposa, ele vai observando que ao longo da vigília, ao longo da noite, o lençol vai se movimentando, dá a impressão de que a Rowena está voltando à vida, para logo depois desfalecer. Isso causa muita estranheza ao narrador. Quando, após o final da vigília, o narrador, num desses momentos em que ele imagina que a esposa está voltando à vida, né? Olha a influência também aí da catalepsia que eu falei no último vídeo. Quando ele se aproxima para ver o cadáver da sua esposa, a Rowena, quando ele puxa, quem está lá é a Ligeia. Então aí que fica aquela questão: será que o espírito poderoso de Ligeia transmigrou por corpo de Rowena? Ou não? Será que é um delírio desse personagem, já que ele também, dentro do conto, é descrito que ele é um viciado em ópio? Então, a gente fica sempre nessa questão dos narradores não confiáveis do Edgar Allan Poe, né? O unreliable narrator. Esse personagem cujos olhos são os nossos olhos da narrativa, eles nos guiam das narrativas e nos deixam sempre em suspensão entre: será que o que a gente está vendo é produto do sobrenatural ou são delírios da mente insana de alguém que sofre de amor? E é isso, essa abertura, essa falta de fechamento, de conclusão, que alimenta o fascínio dos contos do Edgar Allan Poe. E fica o convite para essa segunda-feira, dia 11, às 8 horas, você não perder o lançamento do curso Dissecando Vampiros, curso que traz a melhor abordagem, o melhor conteúdo relacionado às criaturas sobrenaturais que você vai encontrar no Brasil. Garanto. Veja depoimentos para você ver o que as pessoas da primeira turma acharam do curso. Então fica o convite para segunda-feira, 8 horas, você ter a chance, ter essa oportunidade única, com condição especial, para entrar no mundo dos vampiros. Então muito obrigado, gente, pela sua presença. Vejo você no próximo vídeo e até lá.